Hoje a gente vai trazer aqui um princípio poderoso da palavra de Deus para que você conquiste o seu marido, a sua esposa todos os dias com esse princípio tão poderoso, simples, mas poderoso. Eu me chamo Auli. Eu sou a Cristiane. E esse é o podcast Pra Sempre Nós. Daqui a umas semanas a gente vai tirar uns dias de férias, a gente já tá com uma viagem marcada e eu confesso que eu já tô bastante ansioso, né? Coisa boa viajar, né, gente? A gente é tratado tão bem nos hotéis, né, nas pousadas, ou mesmo que seja visitar a casa de um parente. A pessoa não prepara aquela recepção pra gente chegar, faz coisa gostosa pra gente comer, não é assim? A gente não é tratado tão bem quando a gente chega nos lugares? Agora, não faz sentido, né? A gente ser tão bem tratado quando vai passear e no dia a dia, dentro de casa, a gente não se sente da mesma forma, né? Deveria ser o contrário, né? Já que a gente passa a maior parte do tempo em casa. Com certeza, porque a nossa casa deveria ser, né, o melhor lugar para se estar. Eu lembro que a minha mãe, sempre que a gente viajava, saía, assim, que dormia fora, ela sempre, quando a gente chegava em casa, era fato. Ao abrir a porta da casa, né, ela falava assim, nossa, viajar é bom, mas melhor ainda é voltar para casa. Eu ficava olhando pro nossa mãe, a gente acabou de voltar de viagem, uma viagem boa, e você já tá falando que melhor é voltar para casa, e hoje eu entendo realmente, porque nossa casa deve ser o nosso melhor lugar. Nós acreditamos, com base na palavra de Deus, que o casamento ele foi pensado por Deus para ser para sempre. Para sempre. É por isso que a gente tem preparado, a gente tem estudado, feito devocionais para compartilhar com vocês o que a gente tem aprendido, né, com o Senhor. Então a gente também quer compartilhar com vocês para que vocês sejam também edificados e lutem pelos seus casamentos. Infelizmente a gente vê que muitos têm optado pelo divórcio, isso tem sido cada vez mais comum, até no meio evangélico. E a gente tem tentado contribuir para reverter esse quadro. Então você está no lugar certo. Por isso eu já te peço para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações. Primeiro, porque é de graça. Segundo, porque é rápido. Enquanto você está me vendo, você já pode fazer isso aí. E terceiro, porque você vai ficar por dentro de todos os conteúdos que a gente já vai postar. Inclusive, a gente já está pensando no próximo, que vai ser um vídeo falando sobre como resolver problema em casa sem brigar. Ah, olha que coisa importante, sem gerar uma confusão. Toda pequena coisa que acontece vira uma confusão. Isso não pode acontecer, né? Se esse assunto te interessa, então você já precisa estar inscrito aqui para poder receber esse conteúdo. E outra coisa também, a gente vai falar sobre esse princípio aqui, mas ele não é o único princípio importante para que você possa construir um ambiente bom dentro da sua casa. A comunicação também é fundamental nesse processo. Pois é, nós gravamos uma série de vídeos falando sobre a comunicação. A gente vai deixar aqui em cima, né, o link para você poder assistir em algum lugar da tela, você vai clicar aí. Não deixe de assistir, porque a comunicação é muito importante no casamento. Então vamos para a palavra de Deus. O princípio que nós extraímos para compartilhar no vídeo de hoje está em Romanos capítulo 12, versículo 13. Ali, Paulo, de uma forma muito simples e direta, ele nos dá uma instrução. Ele diz, pratiquem a hospitalidade. Exatamente. Pratiquem a hospitalidade. O que é hospitalidade? Não, primeiro vamos pensar aqui sobre o contexto, né? É importante, porque Paulo começa Romanos capítulo 12 falando sobre o nosso padrão. Ele está falando que a gente que é crente, a gente tem que ter um padrão moral, um padrão de comportamento diferente do mundo, ou seja, o que é normal para o mundo lá fora não pode ser normal para a gente aqui dentro. É, porque assim, a maioria das pessoas, elas vivem com base no egoísmo, né? Aquilo que tá bom para elas. Elas aprendem a competir desde cedo, elas aprendem que ela tem que se dar bem. Então, assim, se alguém está me fazendo mal, eu vou sair do relacionamento. Sim, só que você pode trabalhar muitas coisas no relacionamento. Claro que tem casos extremos, né? Como abusos, violências, mas a gente está falando aqui de problemas normais de todo relacionamento. Então, você precisa resolver isso. E não ser egoísta e não ser orgulhoso é um grande caminho para isso. E a forma da gente combater isso é praticando o amor. É sobre isso que Paulo está falando aqui. E é dentro desse contexto que ele traz esse princípio. Pratiquem a hospitalidade. Mas aí sim, o que é hospitalidade? Hospitalidade é uma palavra que vem do grego filoxenia ou filoxenia.
Philo significa amor e xeno significa estranho, ou seja, amar o estranho. Ser hospitaleiro significa você amar alguém estranho. É ser amigável mesmo com alguém estranho, né? Então, na prática, é a forma da gente honrar as pessoas que visitam a nossa casa, as pessoas que vêm de fora, né? É quando a gente é simpático e receptivo, quando a gente trata da melhor forma possível, né? Estende o tapete vermelho para aquelas pessoas que vêm na nossa casa. Isso é comum, isso é o certo a se fazer, né? Sim. É fazer com que qualquer pessoa que entra na nossa casa se sinta bem-vindo. Se sinta em casa. Agora, se nem os da própria casa se sentem assim, passando no tapete vermelho, alguma coisa está errada. Esse é o ponto. A gente costuma tratar muito bem as pessoas que vêm de fora. Mas como que tem sido o nosso comportamento com a pessoa que vive com a gente todos os dias? Com as pessoas, né? Talvez você tenha filhos, more com outras pessoas também. Não como só o que cônjuge, tem sido o teu comportamento no dia a dia com aqueles que moram dentro da tua casa? Será que você tem tratado melhor os de fora do que os da sua casa? Por exemplo, eu lembro de um exemplo, eu estava compartilhando com meu marido sobre isso. Eu estava assistindo a pregação da Joyce Meyer e ela falou que no início do casamento eles brigavam muito. E aí teve um dia que eles estavam brigando, né, assim, com palavras, né, sendo grosseiros um com o outro, e o pastor bateu na porta de casa. E aí ela conta, foi muito engraçado ela contando que tipo assim, eu vou lá atender, fica aí, daqui a pouco eu ver. Aí quando ela abriu, vi que era o pastor, falou, oi pastor, tudo bom? Seja bem-vindo. Mudou rápido, né? Rapidinho ela mudou. É como se ela tivesse virado um registro. Então eu achei aquilo muito engraçado, que com o marido é impossível tratar a pessoa bem se estou irritada, mas você vê a pessoa de fora, você rapidamente muda o registro. Igual também quando a gente está trabalhando, né? Você vai trabalhar chateado, você vai trabalhar cansado, mas quando chega um cliente, você não tem que tratar aquele cliente da melhor forma possível, porque o cliente não pode perceber, né, o seu estado emocional não tem a ver com o trabalho ali. Da mesma forma, o que a Joyce Meyer conta nesse exemplo dela é o seguinte: por que a gente não é capaz de mudar esse registro da comunicação com o esposo? A gente é sim, é porque a gente não quer. Se a coisa tá esquentando, muda o registro. Tá, meu amor, vai dar tudo certo, exemplo. Isso foi uma coisa que a gente se questionou quando a gente se debruçou sobre esse texto. E nós nos perguntamos, por que a gente costuma agir dessa forma? Por que a gente costuma ser tão simpático quando a gente recebe alguém na nossa casa, mas muitas vezes nós somos hostis com as pessoas que moram com a gente? Nós elencamos pelo menos 3 razões. Se você tiver papel e caneta, já anota aí. A primeira qual é? A primeira é que é uma falta de zelo mesmo, é um egoísmo. Por exemplo, você não está sendo zeloso, responsável. O que é ser zeloso, né? Quando você recebe um trabalho, alguma coisa para cuidar, você precisa ser zeloso com aquilo ali, responsável. Mas, poxa, a pessoa que está entregando a sua vida para você não vai ser responsável com o coração dela? E aí eu lembrei de um outro caso, quando a gente estava no início do namoro. Início de namoro é aquela coisa, a mulher, ela presta muita atenção em como o homem a trata, né? E eu lembro que eu conversando com a minha irmã, Mariana, eu conversava muito com ela sobre nosso relacionamento, que ela me ajudava muito, né? Até hoje. E eu conversando com ela, Mari, ele tá me tratando muito bem, ele tá usando palavras muito doces, mas eu vou ficar aqui na minha, tipo assim, né? Eu não vou, como é que diria, né? Eu vou deixar ele me servir com o amor, com o carinho dele, eu vou ficar só olhando aqui. Ela olhou assim pra mim e ela falou assim, ela olhou bem sério, falou, Cris, mas por que você também não procura aquecer o coração dele? Porque só ele que tá te fazendo bem, só ele que tá aquecendo o seu coração, mas você tá tratando ele como se fosse um serviçal, né? E ela me deu esse toque. Por que você não procura também aquecer o coração dele? Fala que você gosta dele, né? Demonstra o seu carinho, o seu amor também. Poxa, o relacionamento vai melhorar e você vai estar fazendo bem a ele. Então aquilo me impactou. É dessa forma que a gente deve agir, aquecendo com zelo o coração daquela pessoa amada. Você sabia que cerca de 440 mil casamentos no Brasil terminam em divórcio e que quase metade desses casamentos duraram menos de 10 anos? E a gente sabe que o divórcio, ele não afeta só os casais, mas os filhos. Ele traz prejuízo emocional, ele traz prejuízo financeiro, ele mancha a história das famílias.
E foi pensando nisso que nós criamos o Pra Sempre Nós. Ele é mais do que um podcast, é um ministério que nós estamos construindo para abençoar a sua família. E você pode apoiar esse ministério com qualquer valor mensal a partir de R$10. A gente vai deixar o link aqui na descrição e você pode apoiar esse trabalho ajudando a gente a alcançar mais famílias. Você vai ter acesso a um grupo exclusivo no WhatsApp com a gente, vai receber conteúdos exclusivos também semanalmente para apoiadores e vai ter acesso às nossas lives mensais. Saiba que cada contribuição lançada, na verdade, é uma semente que está abençoando muitos casamentos e famílias. Então clica aqui no link da descrição e seja um apoiador. Então muitas vezes a gente acaba deixando de tratar bem as pessoas que vivem com a gente por uma falta de zelo. Outra coisa que a gente percebeu também é a desvalorização do comum. Ou seja, é quando a gente para de dar valor para algo porque aquele algo se tornou uma coisa comum para a gente. Corriqueira, né? Corriqueira, rotineira. A gente tem um exemplo de pessoas que moram em frente à praia. A gente conhece pessoas que moram em lugares maravilhosos, num condomínio maravilhoso, ou moram de frente para a praia. E você pergunta, nossa, deve ser maravilhoso. Nossa, você deve, né? Exatamente. Você deve curtir todo dia isso aqui. E a pessoa fala, não, raramente eu vou. Né? Por quê? Porque aquilo se tornou tão comum para ela que por algum motivo aquilo se torna desvalorizado. Tem pessoas que às vezes tem uma piscina em casa maravilhosa e quase não desfruta da piscina porque se tornou comum, tá tão acessível, tá ali, já foi conquistado, que aquilo parece que deixa de ter valor. E muitas vezes a gente faz isso no nosso casamento, a gente desvaloriza a pessoa que está com a gente porque aquela pessoa se tornou comum, a gente vê ela todo dia, tá o tempo todo, já houve aquele processo de conquista, a gente já casou, né, já está aparentemente tudo certo, mas a verdade é que a gente precisa conquistar o nosso cônjuge todos os dias. Todos os dias. Não existe essa de estar tudo certo. Não existe isso. Vocês fizeram uma aliança, os dois têm uma aliança. Mas se você não cultiva essa aliança, ela vai se romper. E a aliança não é para ser rompida. Então, nosso papo é justamente esse. Como manter a aliança, como manter essa chama acesa, como manter a pessoa ainda ali, né, sendo cativada, conquistada todos os dias. Um terceiro motivo é o relaxamento. A gente no dia a dia, a gente deixa de dar atenção para os detalhes e geralmente o segredo está nos detalhes. A gente entra numa rotina e a gente começa a se preocupar tanto com o nosso trabalho, com os filhos, com os compromissos do final de semana, com as atividades da igreja e a gente deixa de dar atenção a pequenos detalhes e esses detalhes eles vão se tornando grandes e vão fazendo toda a diferença ao longo do tempo. A gente vai relaxando. Né? E isso também é algo que a gente tem que tomar muito cuidado. Mas e aí, será que tem algum outro motivo que a gente esqueceu de comentar aqui? A gente não tem todas as respostas, então a gente queria muito a tua interação. Deixa aí nos comentários se ouvindo essa conversa veio à tua mente algum outro motivo. Por que a gente acaba sendo hostil dentro de casa e tratando as pessoas de fora muito melhor? Deixa nos comentários que a gente quer saber a tua opinião. A falta de perdão é um outro, né? A falta de perdão, outro motivo. Então você olha para aquela pessoa, você vê o quanto ela te feriu, completamente errado. Você tem que olhar ela com misericórdia, com os olhos de Deus. Aliás, perdoando. Se você está curtindo esse papo, a gente vai deixar aqui o nosso arroba na tela e também na descrição desse vídeo para que você possa seguir a gente na rede vizinha e continuar conectado com a gente, recebendo os nossos conteúdos. Mas vamos lá, vamos para a parte prática então. Como que a gente resolve esse problema? Como que a gente aplica esse princípio no nosso casamento? A gente tem que ter atenção aos detalhes, né? Por exemplo, quando a gente vai numa pousada no hotel, como a gente falou, na casa de um parente, imagina assim, um hotel 5 estrelas, mesmo que você não tenha ido. Um hotel, como é que você imagina que é o tratamento de um hotel 5 estrelas? Você chega, a recepção super gentil, pega as suas malas, não é isso? Pega as suas malas, leva para o seu quarto, você não tem nem trabalho. Você chega na recepção, a pessoa tá com um sorriso. Aí você chega no quarto, aquela toalha toda arrumadinha em cima da cama, né? Aí o seu marido chega em casa, amor, cadê minha toalha? Ah, você vira aí, você não sabe onde tá a toalha, não? Poxa, às vezes eu faço isso com o Lia, eu deixo a toalha enroladinha. Não falo isso com ele, né? Eu deixo a toalha, não é isso, amor? Enroladinha, às vezes em cima da cama, de vez em quando ali pra dar um tchan. Às vezes uma vela no banheiro, um bilhetinho que você pode deixar na mesa do teu cônjuge,
né? Qualquer tipo de detalhe que você pode agregar valor, gerar valor, né? Você trazer um bombonzinho para a pessoa que você ama, né? Eu gosto muito de fazer isso com a Cris porque ela é apaixonada por chocolate. Então eu sei que é uma forma também simples de atender um detalhe e agradar essa pessoa. Eu devoro caixa sozinha, se deixar. Uma outra coisa que a gente percebe que existe num hotel, na hospitalidade, é o servir. O servir também é fundamental. A gente servir um ao outro. Um segredo nosso aqui é que a gente gosta muito de pipoca. E ontem, por exemplo, a gente ficou trabalhando até tarde. E no final do dia, a Cris virou para mim e falou: amor, você quer uma pipoca? Ela foi lá e ela fez uma pipoca pra gente. A gente compartilhou aqui, assistindo um pouco de televisão. Então, é um servir. É a gente servindo um ao outro, né? Às vezes também eu busco servir a ela da forma que eu posso. A gente vai se ajudando. E o servir é uma das linguagens de amor. É uma forma da gente demonstrar amor e carinho. É o que acontece no hotel, né? No hotel as pessoas estão preocupadas em servir a gente o tempo inteiro. E é por isso que a gente se sente tão bem quando a gente está viajando. Você acorda, você vê aquela mesa de café toda arrumadinha, bonitinha, ambiente cheiroso, limpo, maravilhoso. Por que de vez em quando a gente não faz isso pelo nosso cônjuge, né? O marido também, pela esposa, de vez em quando, né? Acorda, faz uma mesa de café da manhã. Enfim, existem muitas formas de a gente servir o outro. Tem ainda uma outra característica de um hotel, de uma viagem, que a gente pode aplicar na nossa casa, que é o princípio da simpatia, né? Sim. Quando você vai no hotel, tá todo mundo sempre com um sorriso no rosto, tá todo mundo sempre de bom humor, na maioria das vezes, né? Pelo menos aparenta. Tá todo mundo sempre de bem com a vida. Então, óbvio, a gente sabe que a gente tem lutas, a pessoa que vive com a gente, ela convive também com as nossas falhas e com os nossos dias maus. Conhece as nossas lutas, mas eu acho que na maior parte do tempo a gente tem que se aplicar para ser simpático, né? Para ser gentil um com o outro, né? No falar, no toque físico também, a gente buscar ser afetuoso dentro de casa, isso é fundamental. A gente tem que transformar o ambiente do nosso lar num ambiente de lar, realmente, né? E num ambiente aconchegante. Então, o aconchego, ele também é com a nossa forma, né, de agir com a pessoa, com as nossas atitudes, com as nossas palavras. A conclusão desse vídeo é: agradar quem entra na nossa casa é muito fácil. Difícil é a gente ser hospitaleiro, acolhedor, com quem vive com a gente no dia a dia. Permanece, com quem permanece. E o desafio para nós, dado por Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, é esse: pratiquem a hospitalidade uns com os outros. É isso que a gente quer para você. Então a gente tem um desafio essa semana. O nosso desafio é: você vai tratar o seu cônjuge, ou ele ou ela, como se estivesse chegando na sua casa pela primeira vez. Então, se você quiser reservar um dia, né, uma noite, quando a pessoa está chegando do trabalho, você vai ver o que você acha melhor. Mas você vai fazer a lida de uma forma como se a pessoa estivesse chegando pela primeira vez. Você vai fazer um bolo, você vai fazer um jantar, você vai arrumar a casa e principalmente você vai estar com um belo sorriso no rosto, recebendo com muito carinho aquela pessoa ali. Você foi abençoado por esse vídeo? Então eu vou te pedir um favor. Compartilha nos teus grupos de WhatsApp, na tua rede social, marca a gente lá no Instagram e ajuda a gente a alcançar mais pessoas com essa mensagem. Eu te vejo na próxima. Até a próxima, Deus abençoe.